pessoal, estamos aqui direto do Austin Convention Center, continuando a nossa cobertura do SXSW, e eu estou aqui numa live florida, cheia de gente incrível. Vou apresentar um por um, depois a gente vai começar a falar sobre os criadores de conteúdo brasileiros e a grande crise que a gente está vendo na mídia. Acho que a solução é brasileira. Vou começar com a Didi Dietrich, quem é você na noite? Ui, que isso? Sou uma pessoa que, assim, quem sou eu à noite, assim? Quem é você? Animada. Do que se alimenta, de onde você vem, o que você faz? Eu sou consultora, vim de mercado corporativo e agora tô nessa vibe freestyle. O que você fez da vida? Trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, depois na Netshoes, depois na BRF, em grandes empresas, nessa frente de transformação digital, ajudando as empresas em repensar seus propósitos, seus posicionamentos e como lidar com as novas tecnologias. E hoje eu estou por trás, como consultora, também ajudando aí múltiplas empresas para esse novo pensamento, de como criar relevância, marcas nessa era tão aberta. Ela tá super tímida e super, como chama? Humilde, aqui humildona, hashtag humildona. Depois vocês entrem no perfil dela no LinkedIn pra vocês verem quem é essa mulher, porque assim, não é, ela simplificou bem? Tá bem simplificado. O currículo dela era umas 5 laudas, e aí por isso que eu mudei a apresentação, porque eu ia ficar lendo 15 minutos, daí eu perguntei pra ela. Mas não é assim essa simplicidade toda, não. Também estamos com o André Zimmermann, que também exaustivo o currículo, empreendedor serial. Quem é você na fila do pão? Eu sou o cara impaciente, fica esperando, que não chega, fico mexendo o tempo todo. Prazer estar aqui. Eu, 14 anos em agência, há 5 anos larguei, comecei essa aventura aí do empreendedorismo. De lá pra cá foram 6 negocinhos aí que eu montei. Assim, coisa pouca. Blasting News, o que mais? Conta mais pra gente. Tem plataforma de vídeo, Smart Clip, tem uma de gestão de mídias sociais, que é de Glow, Mobile, que é a Kido, e influenciadores, que nós vamos falar hoje, que é a Netcos. Inclusive, achamos muito importante. A Blasting News, que você já falou, e tem a Oliver também, que é mais recente, que monta estruturas in-house dentro dos clientes. Muito bem, e também com a gente para completar esse time maravilhoso, Lalai, criadora da internet, não é mesmo? Sim. Que estava aqui quando tudo isso aqui era mato. Se é para falar de influenciador, ela criou essa história de influenciador, curador da porra toda. Pode falar palavrão? Pode, eu sou editora, eu que curo mesmo. Lalai, quem é você na noite? A mais animada. A última Por isso embora. que eu tô com essa voz de Vera Fischer. Sou Lalai, também trabalhei em agência por 12 anos. Cansei da vida de agência. Por que, gente? Não consigo imaginar como alguém cansa de vida de agência. Tão maravilhoso, né? É sintomático, vocês estavam falando isso antes. Eu cheguei a fundar a minha própria agência, que é o Remix Show Dias, e acabei me desligando faz 3 anos. E nesse meio tempo eu fui dar uma volta ao mundo em festivais de música. Chato. Fiquei Tédio. Fiquei 13 meses na estrada e aproveitei muito para tentar entender como as marcas hoje estão fazendo suas ativações dentro dos festivais de música. Tem muita coisa ruim. Então vamos falar sobre Branded Content. Eu acho que já deu tempo da galera chegar, né? Se situar, que a gente está aqui. Vamos conversar então um pouquinho. Vamos para começar a discussão. Ano passado a gente falou de VR aqui no SXSW muito numa perspectiva de tech porn. Olha o que eu consigo fazer, olha o que a tecnologia já nos permite e tal. E agora tá bem mais interessante porque a gente está falando mais sobre as narrativas. Então a gente está vendo vários painéis que falam sobre storytelling, como contar a história. E assim, o B9 já falou sobre isso, tem a Copa do Mundo de Buzzwords do B9, que é maravilhosa. Quem não escutou, Braincast, Copa do Mundo de Buzzwords, obrigatório. Essas palavras são meio chatinhas, né? Storytelling. Isso é contar a história, gente. E contar a história brasileiro sabe, né, galera? A gente é bom nisso, né? O que vocês acham? Eu achei, assim, eu achei muito bacana sobre o quanto as várias palestras que eu fui desses primeiros dias trouxe essa questão da conexão humana, da sensibilidade, de quanto as marcas precisam se preocupar naquilo que elas querem deixar como mensagem para o mundo. Que aí vem o storytelling, é você criar
uma conexão que realmente é relevante na vida das pessoas através de histórias verdadeiras, humanas, etc. Então eu fico muito feliz que a gente está pautando essa discussão, está subindo o nível da discussão, menos falando sobre gadgets, sobre aparelhos, mas assim, o que através deles você quer passar. Mas né? o que a gente tem para trazer nessa conversa? Porque eu acho legal, assim, esse festival, ele traz gente do mundo inteiro. E ele fala de inovação, sabe, do que vem por aí, e ele é muito sexy. O que o Brasil traz, o que o nosso DNA de brasileiro traz para contribuir na mesa? Porque eu acho que, assim, quando a gente está falando de contar história, a gente tem alguma coisa muito relevante para trazer, para botar na mesa. O que vocês acham que a gente contribui aqui? O que a gente tem para mostrar que vale a pena fazer uma casa desse tamanho e falar, gente, quer falar de storytelling? Fala em português, é contar história e isso aqui a gente manja. O que vocês acham? Papo, né? A gente é bom de papo, de prender a atenção das pessoas, Criatividade, né? É. Curiosidade, compartilhamento, a gente é bom mesmo disso. Mas acho que você estava falando um pouco o lance da conexão, né? Porque o conteúdo não o mesmo conteúdo não é legal para todo mundo. Eu acho que isso a gente sabe fazer bem, né? Adaptar à nossa audiência. Então, falar com cada um, não só o que, mas também a forma. Acho que isso é uma das coisas que a gente sabe fazer muito bem, né? Então, a gente estava falando aí de alguns nomes agora há pouco, aí, quando a gente estava preparando, e tem gente que se conecta muito bem com um público específico, e acho que tem um monte de exemplo no Brasil de gente que está fazendo isso legal, que muitas vezes não é o que a gente consome, mas a gente vê as conexões que esses caras têm. Mas, eu tô falando assim, quando a gente olha, tem muito brasileiro que está arrebentando no YouTube. A gente tem uma barreira de entrada gigantesca, que é o nosso conteúdo, a gente consome o conteúdo de fora, mas os estrangeiros não conseguem consumir o nosso conteúdo por causa da barreira da língua. O português tem uma barreira que a gente só consegue ser consumido basicamente pelo Brasil. Só que ok, né? País de proporções continentais, a gente tem audiência suficiente. Só que quando você vê canais do YouTube no Brasil sendo trending no mundo, considerando que a gente tem um público, o nosso público-alvo é muito pequeno, a gente não consegue, tem uma limitação muito grande. Se a gente está trending no mundo, tem alguma coisa de muito certa que a gente está fazendo. Esse é o ponto, entendeu? Sim. Então, quem são os criadores de conteúdo no Brasil que vocês admiram justamente por entender a linguagem, como é que se comunica hoje para formar uma audiência? Nós estávamos conversando até sobre as newsletters, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei muito, mas ela nunca foi de fato bem feita. E até voltando na parte de storytelling, mencionando o debrief e o mail, por que eu acho que todo mundo gosta muito dessas duas newsletters? Porque o storytelling delas é, tipo, incrível, né? Ela tem um formatinho, ela não é só uma curadoria de links, mas ela... Não é jogado, né? Ela conta uma história, ela te envolve, ela organiza aquele mundaréu de informação do dia. Uma linguagem muito fluida, muito acessível. Muito é seu amigo falando, né? E eu acho que assim, eu ia só comentar que eu acho que o Whindersson Nunes é uma referência quando a gente fala do global e etc. Mas o que é muito legal, a autenticidade, né? O cara é o que ele é. E aí ele tá lá, sem camisa, tá falando do jeito dele. Então eu acho que assim, acho que esse nosso jogo... Ele não tá falando do jeito dele. Eu acho que o que conecta é que ele tá contando a nossa história. Também. O que ele consegue contar, assim, quando ele conta a história de como a mãe dele acordava ele de manhã, é a sua história. Mas você é gaúcha, você não tem nada a ver com isso. O cara tá do Nordeste. Como é que ele conta uma história que você olha e você fala, mas minha mãe? Mas gente, é minha mãe? Ele tá falando da minha mãe? E como é que, tipo, sei lá, o cara que é classe D, olha aquilo ali e se identifica, e o cara que é classe A olha aquilo ali e se identifica. Então, eu acho que tem um potencial, uma leitura de saber entender como que as regras do jogo são, que é até intuitiva. Não é planejado, mas é intuitiva. É saber naturalmente falar a língua da comunicação de hoje, sempre entende? De verdade. Sempre de verdade. Transparência extrema, né? Mas o que eu acho também é que ele vai adaptando formato e linguagem, e acho que aí tem uma lição importante, principalmente para as marcas, que é esse constantemente escutar a audiência e ver o que os caras estão consumindo mais. Então tem muita técnica por trás. Sim. Quando a gente fala de linguagem solta, tal, mas os caras observam demais a sua audiência e adaptam o seu discurso, usam durações específicas, né, maneiras certas de entrar e falar com
os assuntos que eles têm para falar. Claro, o conteúdo é legal, a língua, a forma de falar é legal, mas tem muita técnica também e muito aprendizado que eles vão acumulando. Sim, com certeza, até porque a gente está falando um pouco de YouTube aqui, eles têm todas as métricas para entender em que momento as pessoas abandonaram o vídeo, que vídeo que deu mais certo, eles conseguem, eu entrevistei a Nathalie Neri esses dias no Campus Party, e a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre equalizar o que você sabe que vai dar audiência, né? Então, por exemplo, todo mundo está falando sobre o assunto X, então tá subindo vídeo que fala sobre esse assunto. Então, até que ponto você deixa a audiência te pautar e até que ponto você traz as suas pautas, as coisas que você quer falar, para ter a sua identidade, para ter a identidade do canal, para ter também a parte do criador de conseguir se diferenciar dos outros, porque o trending ele é igual para todo mundo. Sim. Se você só seguir isso, você não consegue se diferenciar. E muitos deles fazem de tudo, né? Então o cara, ele faz a pauta, ele tá ali... One man show, né? Exato, e edita. Então, eles estão tendo mais gente na equipe, mas o cara se envolve em todo o processo, né? Então o aprendizado é de quem tá depois fazendo o conteúdo. Não tem aquela coisa... Que isso é uma grande diferença quando você vê as produções de TV. Quando teve o reality lá dos influenciadores no Multishow, eles falavam, né, depois, cara, eu fiquei impressionado a quantidade de gente no set, que tanto assistente do assistente, tudo isso, né? E eles estão lá com a equipe de 2, 3 caras e fazendo chover, né? Eu recentemente estive numa reunião com uma pessoa que eu até admiro bastante e tal, e que faz conteúdo há muitos anos, né? Um apresentador de TV. E a gente estava formatando um programa tal, e conversando sobre, isso vai dar certo, não vai dar certo, como é que a gente faz? E ele falou assim, não, eu não formato o programa, ele é apresentador. E eu demorei um tempo para tentar entender o que estava acontecendo. É isso. Porque a gente, como criador, a gente faz o roteiro, a gente faz a parte de comunicação, a gente faz a técnica, a gente faz tudo. Eu acho que é isso que está impulsionando essa transformação toda na cadeia, na indústria da mídia, né? Assim, você ver que dá para fazer mais simples, mais fácil, mais rápido, mais profundo, mais interessante, e né? mais barato. E mais barato. Porque o mais barato, que eu acho que isso volta para a conversa do jeito que a gente começou, é assim, o mais barato é romper a barreira de entrada para que as pessoas que sabem contar a história tenham um lugar na mesa, tenham uma oportunidade. Para que não seja só sobre quem tem condições, quem tem um estúdio melhor, quem tem a técnica melhor. E de novo, a gente volta lá. É sobre contar a história. Sim. Não é sobre ter a melhor luz, não é sobre ter o melhor microfone, não é sobre ter a melhor tecnologia, é sobre quem conta a melhor história. E é nisso que eu acho que assim, a gente realmente tem um potencial. Quando você vê vários youtubers brasileiros subindo e chegando, conquistando uma audiência, e eu acho que queria falar um pouco sobre essa diferença que a gente vê assim, a mídia tradicional perdendo um pouco, ela tem muito, mas do que tinha, ela tá perdendo o poder de pautar a conversa, de pautar comportamento, e o quanto cresce o poder desses influenciadores, que é segmentado, então tem menos público do que uma TV, por exemplo, aberta, mas dentro do nicho deles, eles são quase Deus. A influência que tem um Whindersson Nunes, uma Camila Coelho, um Felipe Neto, para a audiência deles, é uma coisa que eu acho que é sem paralelo na influência que a TV já teve. Sim. Né? Não, é que eu acho que tem uma coisa que tem a ver com a segmentação. Uma coisa é o conteúdo pasteurizado para todo mundo, né? Inclusive, quanto menor é o influenciador e mais focado ele fala de um assunto, maior é o seu engajamento. Tem um monte de pesquisa do YouPix, Squarestrip e tal, mostrou isso. Então, eu acho que a gente está com essa ampla possibilidade de consumir aquilo que você realmente gosta e não precisa consumir o que está sendo dito para todo mundo, né? História de long tail e tal, né? Isso é básico. E aí, cada pessoa tem várias facetas, né? O que a gente consome, a gente falou da newsletter, do e-mail, do debrief de manhã, talvez assuntos mais ligados ao trabalho e tal, e certamente tem outros. Eu assisto Porta dos Fundos ainda, gosto muito dos vídeos dos caras, é entretenimento e tal. Então você tem várias facetas, né? E vários conteúdos nichados, específicos que você consome, gosta e tal, e acho que aí a conexão é maior, né?
Eu acho que aí é interessante que as marcas começam a entender, então, né, essa mudança do budget também, né? Você começa, como é que você reorganiza aí os seus orçamentos para você pensar muito mais sobre como você está construindo essas audiências, essas histórias, e muito menos sobre os xizinhos que você vai colocar no seu plano de mídia, né? Então, primeiro você produz o conteúdo para saber depois onde você vai replicar aquele conteúdo, quais mensagens você quer produzir, né? É isso que eu ia, porque até agora a gente está conversando muito sobre contar história, sobre criador e tal, eu queria pular um pouquinho para quando as marcas entram nesse universo, né? Porque daí a lógica é outra, porque daí os objetivos são outros, porque as expectativas são outras e o jeito que as pessoas recebem esse conteúdo também é outro. Sim. Então, primeiro lugar, vale a pena a marca investir em branded content, porque se fala muito sobre isso, ou é um ouro de bandido? E eu sou super defensora disso. Eu também, mas eu acho que é bem o que o André falou. A marca ela tem que lembrar que ela não é protagonista daquele conteúdo. Não é? Não. Mentira, gente. Você tem que contar pra uma galera. Pera, vocês estão assistindo? Vai lá e repete com calma pra galera fixar. Ai, me endossa aí que eu tô te endossando. A marca não A é marca precisa lembrar que ela não é protagonista do conteúdo, né? Ela é a viabilizadora daquilo, né? Ela é como se fala, que ela é um mecenas, mas não a protagonista. E a marca ela tá sempre tentando se apropriar de um viés equivocado, né? O que é viés equivocado? Como você enxerga justamente isso? de se colocar naquilo, eu vejo muito Ser conteúdo sobre de ela. marca que ela tá ali, ela até tenta disfarçar, porque ela já sabe que ela não tem que ser a protagonista, então ela dá uma disfarçada, mas nós não somos burros, né? Então isso fica Não, tem um muito. roteiro, né? Então você olha, oi? Então, Exato. No final ele acaba mandando um roteiro falando segue isso, né? Exatamente. Isso é o mais difícil, desculpa, Fátima. Não, assim, eu trabalhando do outro lado, como no olhar de marcas, né? Que eu sempre fui mais marcas. É um desafio cultural, de mindset, de capacitação, de fazer com que esse novo marketing, né? Essa nova mentalidade de produção de advertising, etc., seja inserido para dentro das empresas, porque se isso não mudar, né, a indústria toda fica nesse conflito, né? Então, assim, é aceitar de que eu posso ter um alcance menor, mas com muito maior engajamento, com muito maior relevância, né, do que às vezes você está... mas não é só, eu acho que tem dois assuntos separados aqui. Realmente, acho que a gente pode voltar nisso e deve voltar nisso em relação a qualificar o alcance, né? Porque quando a gente está olhando marketing na planilha, no Excel, fica difícil qualificar isso. Então, eu atingi milhões de pessoas e no YouTube a gente tem muito isso. Quem milhões? De quem que a gente está falando? Crianças de 11 anos que estão vendo 10 vezes? Bots? Do que a gente está falando? Qual foi o resultado final? Você quer... Eu achei maravilhoso, aprendi essa expressão no SXSW aqui, que era soft numbers. Que é tipo... Não, fluffy numbers. Eles falavam. Eu falei, fluffy numbers? O que é isso? Gata, curtir não é número de negócio, né? Compartilhar não é número de negócio, né? Isso é fluffy numbers. Número é o que você moveu na sua marca. E aí, a planilha, aquela lá que fala bilhões de views e babá, ela não está qualificando, ela está te dando os fluffy numbers. Sim. Quem são essas pessoas? Que comportamento você estimulou? Você moveu ali a percepção de marca? Você dirigiu o consumo? O que você fez com isso aqui, entendeu? Então, acho que uma conversa é qualificar e a outra conversa é que tipo de mensagem. Porque, beleza, qualifiquei meu número, peguei os influenciadores corretos, consegui segmentar aqui, tô falando com gente que realmente tem influência e que fala com o público que me interessa, e aí eu peço para aquele influenciador falar o que eu quero. Eu vou brifar ele e falar, faz sentido isso? Os brasileiros muitas vezes são criticados até por, quando contam seus cases, eles até, em vez de falar de número, nem de ir lá e falar, não, foi incrível, o resultado foi maravilhoso, né? Quer dizer, os adjetivos sem quantificar. Então, acho que é um ponto importante. Uma das coisas que a gente tenta fazer muito lá na Netcos é dar ciência a um negócio que, por definição, é mais, né, de expressão artística, cultural e tal, mas trazer esse olhar mais de métrica para o dia a dia das ações. Então, acho que é fundamental. Mas eu queria voltar no assunto do ser protagonista, né? Sim. Acho que isso é muito difícil para as marcas. Eu vejo como o maior desafio.
a marca está acostumada seja num comercial de 30 segundos ou em qualquer forma de exposição, ser a protagonista. Ela aparece o tempo todo, grita-se o nome dela várias vezes, né? E isso tem a ver com o formato, porque a atenção das pessoas ao formato de publicidade é baixíssima, então tem que gritar para ser ouvido. Sim. Por outro lado, no conteúdo, e quando você faz conteúdo como um publisher e não como uma marca, ou seja, só pensando na audiência, o que ela vai querer consumir, o que aquela audiência vai querer consumir, você não precisa gritar. Porque aí, por mais sutil que seja a presença da marca, ela vai ser notada. As pessoas não são estúpidas, né? Elas estão vendo que tem ali alguém por trás suportando isso. E acho que as marcas que conseguem entender isso são as que fazem as coisas mais legais, mais genuínas. Né? Então, mas eu vou polemizar aqui, eu apoio mamilos na mesa. Eu acho que, assim, isso é uma parte da explicação, mas não responde tudo. Por quê? Se a marca aparece super como um mecenas, por exemplo, apenas pontualmente de um conteúdo, isso eu não acredito que vai trazer muito ganho para a marca. O que eu acredito se a marca consistentemente se posiciona em determinados assuntos e faz parcerias duradouras com produtores de conteúdo que tem uma audiência cativa, que tem voz, que tem autoridade sobre assuntos e sobre públicos que tem a ver com a história da marca, com a história que ela está contando, aí eu acredito que tem uma relação e uma conexão muito profunda. Claro. Né? Então, antes aqui a gente estava falando com o pessoal da Natura. Todo mundo sabe, é claro qual é a marca da Natura. A empresa nasce de um propósito e a empresa sempre se posiciona de acordo com o propósito. Quando a Natura se posiciona, por exemplo, como uma mecenas, apoiando a cultura brasileira através de um festival de música que consistentemente ao longo dos anos passa uma mensagem, aí eu acho que existe uma conexão com a marca. Agora, uma marca que vem uma vez na vida, não vejo que acrescente pra marca, e normalmente você faz um post lá com o Whindersson Nunes e fala, mas não deu resultado, não vendeu, não mexeu na curva. Mas é aí que é o treinamento sobre consistência, sobre mensagem, sobre propósito. Isso tudo vem antes, né? E não tem que ser só conteúdo, né? Acho que experiências, você falou música, show e tal, mas ter uma mensagem passada ao longo do tempo, como você falou, de forma consistente, que vincule a marca aquele assunto, aquela temática. Sim. E eu acho que uma marca, quando faz isso bem feito, as pessoas passam a prestar mais atenção a essa marca, a pessoa que se conectou, né, com aquilo, até nas vias tradicionais. Quer dizer, na hora que passa depois um comercial da Natura, né, que você já citou aqui na TV, ela vai abrir mais os poros àquela mensagem. Né? Sim, eu achei interessante, você falou que você fez a transição do Pão de Açúcar. A gente fez um live falando de uma experiência da Accenture Interactive, que é para PDV. E é para justamente ter uma experiência melhor no ponto de venda. E as pessoas citaram o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar já faz isso, o Pão de Açúcar tem alguma coisa similar e tal. Então, eu acho que é um pouco isso. Tipo, quando você conta uma história que é consistente, aí as pessoas já relacionam a marca aquilo com naturalidade. E aí todos os influenciadores que você usar te ajudam a contar essa história. Mas uma coisa sozinha não dá, né? É o ponto de venda, é a embalagem, é o que aquele produto vai te agregar realmente na vida, a sua experiência com o produto, é quando você abre o produto, chega em casa, é o processo de chegar o produto na tua casa, é a entrega em si. Então esse é o storytelling da marca. Tem um site de música que eu gosto bastante, que é Electro Beats, e ele é da T-Mobile, e até hoje eu não sei se foi alguém que tinha um site e uma hora, tipo, envelopou ali como T-Mobile, ou se foi um projeto que nasceu de dentro da T-Mobile, de tão bem feito que ele é. Tipo, é um site que eu mais gosto de música. E dialoga total com a própria marca, porque ela também está patrocinando um monte de festivais de música. Então ela tá na experiência, ela tá no conteúdo. Ela faz flash mobs. Sim, exato. Gente, eu vou... Red Bull ou virou outra coisa, né? É que a Red Bull é uma empresa de conteúdo que virou um produto. Exato. É que virou isso, Sempre né? foi. Eu vou fazer uma última pergunta pra galera que tá interagindo com a gente na live, poder fazer perguntas. Então eu faço essa última pergunta pra eles, mandem as perguntas de vocês, que daí as perguntas de vocês encerram a live, tá? Um dos assuntos quentes na XSW esse ano foi essa tal dessa mudança de algoritmo do Facebook. Porque ficou todos os criadores de conteúdo com os cabelos em pé.
e tentando entender o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, né? Então, isso fez as pessoas se questionarem sobre a importância de ter uma plataforma própria, de conquistar o acesso à sua audiência sem intermediários. Daí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que os criadores brasileiros têm para liderar a mudança nesse cenário. Eu vou falar um pouquinho como Chicken or Pasta, porque pra gente realmente foi uma porrada na cara, que a gente já sabia que ia acontecer, mas é sempre um desafio de como que eu consigo dar o próximo passo, mesmo sabendo que eu preciso dar ele, né? E foi, a minha audiência teve uma super queda e hoje a gente está naquele momento assim de replanejar, de entender onde eu posso estar, que eu consiga trazer essa audiência de volta. Por exemplo, uma coisa muito básica que a gente, não sei porque não me pergunta, mas é uma estupidez, a gente acabou nunca trabalhando tão bem o SEO. Né? E agora a gente falou assim, gente, agora a gente precisa trabalhar o SEO, porque eu não posso mais depender de Facebook para trazer tráfego para o site. Sim. E em 2 meses, fazendo um SEO bonitinho, a gente já começou a recuperar uma audiência que está vindo de outro meio, né? Então eu acho que é um grande desafio. Até vocês estavam dando exemplo do Felipe Neto, né? Sim. Que fez a sua própria eu acho que ele é um case mundial, né? Ele tem 14 milhões de inscritos no YouTube e ele teve 400 mil downloads do aplicativo dele nas primeiras horas, no lançamento. E aí ele fez uma live dentro do aplicativo dele, então é um público dele, não é um público de emissora, não é um público de plataforma, é um público dele, com 150 mil views dentro do aplicativo dele. E isso quando começou. E aí ele foi construindo essa audiência, dando mais conteúdo. É impressionante o que ele tem no aplicativo dele de conteúdo. Ele praticamente é uma emissora. E na cobertura do live ele teve mais views do que, prestem atenção, ele ultrapassou o Washington Post, a revista People e a TNT. Uau. A cobertura do site dentro da plataforma que é dele, o público é todo meu, ele é só meu. Ele é maior do que as redes que são construídas há anos, gente, há décadas, né? Então, assim, eu acho que aí tem uma inovação brasileira de respeito, Sem né? dúvida. Eu conheço bem o Felipe Neto e acho que é um caso à parte, né? Nem todo mundo tem essa força dele, mas é curioso, porque a gente, quando falava das marcas, tá todo mundo dependendo demais da Globo, os caras não olham. E agora a gente está tentando fazer a mesma coisa no digital, quer dizer, todo mundo depende do Facebook para ter audiência, de repente? Tá errado, né? Tive uma discussão na semana passada, num painel lá, e um cara deu um número que eu fiquei impressionado. Ano passado, o Facebook mudou o algoritmo 236 vezes. Esse ano já mudou 40 vezes. Então, claro, tem mudanças que afetam mais, né, a nossa indústria do que outras, mas tá na mão dos caras. Os caras querem hoje mudar, mudam. E aí dançou se você tá dependendo dos caras. E não é só do Facebook, é do Google, é do Twitter, é quem quer que seja. Então eu acho que para quem não tem a força do Felipe Neto para fazer a sua própria plataforma, e ele fez muito bem feito, sabe fazer, a primeira coisa é não depender só de um ou de dois, né? É tentar, entender que a força está no conteúdo, que a plataforma é distribuição, e quanto mais você pulverizar a sua distribuição, menos você vai depender da plataforma. Então, Sim. E aí a importância de você criar a sua própria base, seu próprio CRM, sua própria audiência, né? Eu trabalho muito com varejo e a gente fala muito sobre essa questão de experiência em loja. O quanto a experiência, o que você está formando ali na comunidade presencial pode disseminar e virar o seu próprio awareness, né? Então, como é que você garante aí a preocupação de você construir a sua base, pegar os dados e etc, e você ativar no e-mail, ativar no push, ativar no Instagram, do Pão de Açúcar, né, cara? É um puta case. Aí é a marca com a pessoa independente de mídia, de intermediários. Intermediários. Então, por isso, criar um canal direto. Vamos para as perguntas. A Joyce está perguntando se vocês acham que esse excesso de informação nas plataformas vai fazer a curadoria de conteúdo voltar mais forte, assinatura de e-mail, newsletters. Já voltou, né? Já é uma realidade, né? É muito louco isso, né? Porque a gente, quando eu estava lá nas marcas do digital anterior, assim, não tem, lá atrás, né, 2010, não, temos que ter nossos próprios sites e não depender das redes sociais. Aí depois temos que, não tem mais site, vamos todo mundo para rede social. E agora a gente volta de novo. E-mail marketing morreu, agora não, volta e-mail marketing. Então é isso aí. Eu tive esse susto quando começou a newsletter a voltar. Eu não estava entendendo o movimento, eu falei,
que ano é hoje que a galera tá assinando newsletter, né? Tem assunto, rende assunto. Obrigada, continuem conferindo a cobertura do B9 no Facebook, no Instagram e no site b9.com.br/SXSW.